E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro programa, né? Primeiro podcast aqui hoje, desse podcast inaugurando aí no canal do YouTube, Bora Crescer, né? Bora Crescer hoje aqui com o meu amigo, pastor Ismael, né? Pastor, CEO da Miller Desenvolvimentos, também um treinador, empresário, líder aí de um grupo de empresários também, né? Coordenador estadual da Chominec, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Meu amigo, uma honra te receber aqui, começar esse primeiro programa aqui falando de autoliderança e ainda mais contigo, que é uma referência para mim, né? Meu treinador, né? Aprendi muito contigo, tenho aprendido muito contigo, então seja muito bem-vindo aí. Pô, se tem alguém que está honrado, esse alguém sou eu, né? Pô, primeiro programa, uma honra para nós. Pô, bora crescer, acho que é muito mais do que um convite, eu acredito que é até algo de uma certa forma impositivo. E quero iniciar já minha fala aqui dizendo que não tem como não crescer assistindo os conteúdos que vai vir aqui da pessoa do meu amigão, pastor Márcio. Uma pessoa que de verdade se preocupa muito, fazer uma entrega muito significativa. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por poder estar aqui junto com vocês. Amém. Oh, não podia ser diferente, né? Poxa, o cara que impulsionou tanto a minha vida aí nos últimos tempos, né? A gente teve aí momentos muito bons. Sim. De mentoria contigo, Compass, então, para mim foi um destravar, foi muito legal. E aí, começar essa série aí de podcasts aqui pelo YouTube contigo, não tem palavras. Obrigado por aceitar, né? Tá aqui com a gente. Sempre à disposição, né? Sempre à disposição. Amém. Mael, falando então de autoliderança, é um desafio nos dias de hoje, né? As pessoas, elas estão cada dia mais esperando que alguém faça algo por elas, que alguém resolva seus problemas, que alguém possa trabalhar de alguma forma para aliviar suas cargas. E o que nós vemos, na verdade, muitas pessoas não querem se desgastar com autoliderar a sua vida. É mais fácil você receber uma orientação de alguém. Eu lembro que, há alguns anos atrás, no Ministério Pastoral também, uma pessoa chegou e falou assim para mim: pastor, eu preciso tomar uma decisão. E eu queria que o senhor me dissesse o que eu devo fazer. Né? Eu devo fazer isso, opção A ou opção B? Eu falei para ela assim: olha, eu não vou dizer para você o que você deve fazer. Na verdade, o que você quer é um culpado para que, se alguma das suas alternativas dê errado, você poder colocar a culpa em alguém. Então, você precisa fazer as escolhas da sua vida. Eu faço as minhas, você faz as suas. E ela acabou não interpretando, né, a minha colocação e falou assim: poxa, que adianta então? Para que ter um pastor? Para que ter um pastor se não me fala o que eu tenho que fazer? Parece que as pessoas elas andam buscando a necessidade de se autoalienar, né? De buscar alguém que diga o que você deve fazer, ao invés de elas mesmas liderar a sua vida. Como que você vê a autoliderança agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, 2023? Vamos lá, eu estava com a palavra na ponta da língua para falar sobre autoalienação e você trouxe, fantástico, uma conexão que está muito bacana. Acredito que você deve ter lido o livro Mais Esperto que o Diabo. O Napoleão Hill, ele discorre um pouco sobre essa questão da alienação e é literalmente, as pessoas querem achar um culpado. Vamos lá, estamos vivendo aqui 2023, um pós-pandemia, acho que podemos dizer assim já. Sim. Mas essa época da pandemia, a pandemia foi utilizada de uma certa forma pelas próprias pessoas para trazer um pouco da alienação. Ah, mas a pandemia me travou. Ah, mas a pandemia é isso. Ah, mas a pandemia quebrou meu negócio. Ah, mas a pandemia não sei o quê. E aí eu costumo falar para todas as pessoas: vem cá, qual é o CPF da pandemia? Ou qual o CNPJ da pandemia? Ah, o Covid, qual o CPF ou qual o CNPJ? Ismael, tu está sendo muito desumano fazendo essa pergunta. Não, não estou sendo desumano. Nós compreendemos que no mundo nós vamos passar por aflições. Parece que foi um autor aí, um certo autor aí, acho que é Augusto Cury que falou isso. Não? Na Bíblia está descrito que nós vamos passar por aflições. Ponto. Então isso é inevitável. O que as pessoas querem é viver aquilo que tem na frente de alguns estabelecimentos que tem aquela plaquinha escrito "pare de sofrer". Isso é totalmente na contramão do que o apóstolo Paulo nos chama para vivermos como apóstolos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala "sofre, pois, comigo", ele está dizendo: eu estou vivendo isso e eu estou chamando vocês para viverem uma vida similar à minha, produzir resultados similares aos meus, porque os resultados que eu estou produzindo são resultados similares ao de Cristo. Tem suas proporções distintas? Tem, mas o próprio Mestre Jesus Cristo disse: olha, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu.
Por que pessoas hoje talvez não estão fazendo coisas muito maiores do que Jesus Cristo? Primeiro ponto, não conseguiram compreender a autoliderança. E a autoliderança, ela, na minha concepção, de acordo com aquilo que eu li nas escrituras, de acordo com aquilo que eu li dos autores que falam sobre autoliderança, ela não foge da questão do domínio próprio. Uhum. Ou seja, quando eu lidero as minhas emoções, eu não estou alienando as minhas emoções. Quando eu lidero a minha inteligência, eu não estou alienando a minha inteligência. Muitas pessoas buscam exatamente isso. Pastor, me fala o que eu tenho que fazer. Eu não vou falar o que você tem que fazer. Ah, eu faço A ou faço B? Você faz A ou você faz B? Tem duas coisas que são assim extremamente importantes para as pessoas, tá? Para a vida como um todo. Se você quiser colocar na autoliderança, cabe perfeitamente. Primeira delas é respostas. Que tipo de respostas eu estou dando? Deus, ele nos chama aqui na face da terra para nós sermos uma resposta para uma geração que está clamando. Sim. Deus, ele nos chama como manifestação dos filhos de Deus, e a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o Ismael, o Márcio, ou todas as pessoas que estiverem participando agora, assistindo esse conteúdo, e eu não vou dizer assistir, tá? Participando, anotando, colocando isso na ponta do lápis, desenvolvendo cognitivo, todas essas pessoas são chamadas como resposta. Então, a resposta que nós vamos trazer para o mundo, a resposta que nós vamos trazer para essa criação que geme pela manifestação dos filhos de Deus, é isso. Então, esse é o primeiro ponto, termos respostas, sermos a resposta. E outro ponto, como que nós vamos ser resposta se nós não aprendemos a fazer perguntas? A única pergunta que às vezes a gente faz para Deus é: Deus, por que eu estou vivendo? Tira o porquê. O porquê ele sempre vai levar para uma justificativa. Por que você chegou atrasado? Porque eu quis. Quantas pessoas já passaram raiva com essa resposta de algum colaborador quando perguntaram: por que você chegou atrasado? Porque eu quis. É para passar raiva. Foi feita As pessoas, elas já trazem essa questão para gerar a sua própria raiva, gerar o seu próprio descontentamento. Sai do porquê. O que nós podemos fazer para que você cumpra o horário que você assinou lá no contrato de trabalho? Você se comprometeu com isso. Você se comprometeu com esse negócio. O que você vai fazer? E de que maneira eu posso te ajudar? Só que trazer isso para uma autorresponsabilidade, ou seja, eu tenho uma equipe que ela vai ser o reflexo meu. Acabou? A equipe é a cara do líder. Ou seja, você tem líderes brilhantes lá no teu ministério, você é um líder brilhante. Você não tem líderes, acabou, você não é líder. Só que como é que eu vou liderar outras pessoas se eu não faço uso tanto das ferramentas, das concepções, de tudo aquilo que a liderança nos fala? Como que eu posso liderar alguém se eu não trabalho isso em mim? Autorresponsabilidade é isso. E aí eu costumo dizer sobre uma questão de relacionamento, até porque a liderança ela tem muita conexão com o relacionamento. Nós exercemos liderança num grupo, mas para exercermos liderança num grupo eu preciso provar do veneno que eu estou entregando para as pessoas beberem daquele veneno. Uma brincadeira que eu acabo fazendo com os meus clientes. Olha só, o veneno que eu estou te dando eu já provei, tá? Então fica tranquilo. Então, vamos lá. Salvo pessoas que têm alguma patologia, elas não têm bom relacionamento interpessoal porque não têm um bom relacionamento intrapessoal. Eu não me compreendo, eu não me entendo, eu não sei quem eu sou, eu estou desconectado da minha identidade. Não, mas a minha identidade é 607, 122... E aí fala lá aquele número. Acho que identidade é isso. Acha que identidade eu não sou pastor Ismael. Não, eu sou o Ismael. Estou exercendo a função de pastor. Mas quem é o Ismael? E aí a palavra ela deixa bem claro para nós lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é a base da nossa identidade. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus criou o homem segundo a imagem e semelhança dele. Então, até um autor, o Pablo Marçal, ele fala sobre as 7 camadas da identidade, e a primeira delas é o projeto. Quando eu consigo compreender qual é o projeto de Deus para a minha vida, caramba, aí eu começo a construir a segunda camada, que é a autoimagem. Eu consigo construir a terceira camada, que é o autoconhecimento. Eu consigo passar pelo QI, pelo QE, pelo QS, até chegar na plenitude, que é a 7ª camada da identidade. O transbordo, desfrute. Exatamente, quando a gente está transbordando. E transbordar é ir além da borda. Só que as pessoas, eu não vou dizer as pessoas na sua totalidade, mas uma boa fatia delas, tipo 98% das pessoas, e é um dado que é muito significativo, que está lá no livro do Napoleão Hill, que são 2% das pessoas governam o mundo.
E se nós conseguíssemos compreender o poder que Deus nos deu, tanto de governo, autogoverno, ou seja, eu estou governando a minha vida. Não, mas o governo vem do Senhor. E Ele deu aos homens. Está na Bíblia. O problema é que as pessoas elas não querem ir para a fonte do autoconhecimento, que é a palavra de Deus. O que a palavra fala a teu respeito? O que Deus está falando a teu respeito? Eu me preocupo muito mais com o que o Márcio fala a meu respeito e foi lá e fez um briefing muito grande. Nossa, Ismael, muito legal, pô, me ajudou bastante. Essa coisa toda. As pessoas estão muito preocupadas com isso. Ou seja, não, eu quero ter o status de saber o que o Márcio está falando. Eu não estou preocupado com o que o Márcio está falando. Eu estou preocupado com o que a Bíblia fala a meu respeito e o que Deus está falando a meu respeito com base na Bíblia. Porque ele deixou ali, Maelzinho, ó, segue esse negócio aqui, vai por isso daqui que você vai bem. Quando eu começo a trazer esses, eu não vou dizer conceitos, mas quando eu começo a trazer esses fundamentos de identidade, eu começo automaticamente a exercer o governo sobre a minha vida e eu passo a governar sobre as coisas, sobre todas as coisas que foram criadas do 5º dia para trás, do 6º dia para trás. Sim. E aí, essa premissa da autoliderança, eu consegui compreender que eu preciso me auto-influenciar. A principal influência da liderança está em eu influenciar a minha própria vida. Então as pessoas vão me perguntar como é que eu posso me auto-influenciar. Beleza, onde é que você quer chegar? Você vai para onde? Você está onde? Então não tem, está tudo muito atrelado com a questão da identidade, com a questão de definição de propósito, para daí, a partir de tudo isso, tendo clareza sobre essas questões, eu consigo me desenvolver. Aí a autoliderança, a gente vai falar sobre compreender a inteligência emocional, compreender a autorresponsabilidade, que é o bater no peito. E aí o Paulo Vieira, ele fala brilhantemente sobre essa questão do poder da autorresponsabilidade. Autodisciplina. Essa semana ainda postei no Twitter uma frase que dizia o seguinte: a disciplina é o caminho que tira você do querer para o realizar. Uhum. Então, se não tiver disciplina, não tem. Não tem. O foco é o que vai nos conectar com a disciplina. Daí eu fiquei muito inspirado falando sobre essa parada de sair daqui e ir para lá. Falei sobre o foco, sobre a disciplina. São coisas que vão dar de mãos dadas. E se tiver propósito em todas essas coisas, você se torna o que as pessoas dizem hoje de os imparáveis. Nada para essa pessoa. Jesus foi uma pessoa imparável. Paulo foi imparável. Por mais que ele estava preso, estava dentro de uma cadeia, ele relata na palavra o seguinte: eu estou preso, mas a palavra que foi confiada a mim para entregar para as outras pessoas não está. Timóteo, dá papel e caneta aqui. Essa carta aqui para ti, essa carta aqui manda para o outro, essa carta manda para o outro. Ou seja, não era o lugar onde ele estava que estava definindo a liderança. Ele estava liderando dentro da sua própria terra. E a gente fala sobre Abraão, Lachleha, né? Sai para dentro de você mesmo. Vai para dentro de você. Olha para dentro de ti, olha para dentro... Eu olhar para dentro do Ismael. Só que boa parte das pessoas... Deixa eu olhar para dentro do Márcio. Deixa eu descobrir o que tem lá dentro do Márcio. Eu vou olhar com o quê? É que as pessoas elas se encantam com descobrir o que está por trás das outras pessoas, né? Tu pode olhar a questão de rede social. É muito bom o Instagram, mas ele não traz uma realidade, né? A pessoa que posta lá um stories lá que está na praia... 10 minutos antes ou daqui a pouco ela vai estar chorando, desesperada com um monte de coisa, mas aquela foto bonita foi registrada. Ela não expressa a realidade. E muitas pessoas vivem dessa forma. Elas não expressam o que de fato são, porque é mais fácil eu cuidar da vida do Ismael, cuidar da vida do Wesley, do Rafa ou de qualquer outra pessoa, do que eu olhar para dentro de mim, porque talvez o que eu vou ver dentro de mim não é tão agradável assim, entende? Então as pessoas precisam primeiro resolver seus conflitos interiores, colocar em ordem a sua vida, sua terra, sua casa, né? E aí entra essa palavra que é bem legal, que o Ilan, que foi um dos guias lá em Israel, nossa, ele falou sobre isso. Ele disse que quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, ele disse, vá para dentro de você. Eu vou te mostrar o que tem, o que eu botei. Exatamente. Quem você encontra quando vai para dentro de você, né? E quando a gente fala dessa questão da rede social, as pessoas só postam foto bonitinha, porque a vida de rede social é óbvio que só vai postar foto bonita. Mas só mostra quando tá bom. É simples. Quer saber quando não tá boa a vida de uma pessoa? Ela tá uma semana sem postar. Aquela semana ela tá down, tá borocochô, tá sem afim, não tá afim de viver, não tá afim de se expor. É simples. Só que a felicidade das pessoas incomoda. Quer saber por quê? Por quê? Porque as pessoas não conseguem descobrir que a felicidade está na essência. E aí, quando eu vejo que o Márcio está sorrindo, que o Márcio está feliz, que o Márcio foi para Israel, que o Márcio foi para Cancún, mas financiando, até eu vou.
É, que financie, que faça o que quiser fazer. Vai, deixa o cara viver, vai ser feliz, velho. Mas tá lá na praia, mas tá devendo pros outros. Mas o que eu tenho que me preocupar com a vida dos outros? A autoliderança, ela tem, pra mim, a pedra fundamental dela é cuidar da própria vida. Exatamente. Unimed, a minha vida é cuidar da sua. Daí as pessoas absorveram. Unimed, o nosso patrocinador aqui. Vai que cola, né? Vai que a Unimed resolva. Bora crescer com a gente cola, aí. vai que cola. Mas essa questão, eu quero cuidar da vida dos outros. Você não dá conta de cuidar da tua própria vida, como é que vai cuidar da vida dos outros? Como é que tem pessoas dizendo, eu vou cuidar da tua vida espiritual. Será que tá cuidando da tua? Puxa, e quando as pessoas conseguem descobrir que isso abre inúmeros caminhos e que isso vai fazer romper muitas coisas na sua vida, a vida começa a ter mais sentido. Porque daí eu começo a entrar para dentro de mim, perceber as qualidades que Deus colocou dentro de mim, olhar para o meu Instagram interno, vamos dizer assim, né? O que tem de belo aqui dentro? Não tem nada de bom dentro de mim. Como não? Foi Deus que te criou. E a palavra está dizendo... Eu fico sempre com a palavra. A palavra está dizendo, tudo que Deus criou é bom. Ponto. Tudo que Deus criou é bom. Então, quando eu parto desse princípio, dessa premissa de que tudo que Deus criou é bom, tem coisa boa dentro de mim. Tem. Deus não errou. E, na verdade, Mael, o que eu penso sobre isso é assim, nós escolhemos o que colocamos para dentro de nós. Né? Por isso que na verdade, aquilo que fermentamos dentro de nós tem um impacto quando nós abrimos a boca e falamos. Exatamente. Então, eu sempre falo, até quando algumas pregações e alguns treinamentos eu falo sobre isso. Como é o seu coração? Ele é um baú de tesouros ou uma lata de lixo? O que você está colocando para dentro de você? Às vezes é um baú de lixo e uma lata de tesouros. Pode ser, né? Faz sentido. Só que aí você pensa assim, é você que escolhe o que você coloca para dentro. Então, existe uma autoliderança até nisso, de você escolher o que você quer viver, o que você quer sentir. Né? Existe uma predisposição da gente de procrastinar, de deixar as coisas para trás, de não fazer, de começar e não terminar. Né? Existe o cérebro é preguiçoso, né? Sim. Ele vai tentar te sabotar. Para reduzir o consumo de energia. Exatamente. A gente começou agora, com os meninos aí, a fazer uma corridinha, né? De leve, assim. E aí, eu não tinha esse pique. Eu tinha na academia, fazendo esteira, 300 metros, eu começava a morrer. Aí, o que eu fiz? Eu chamei... Você tá melhor que eu fazer 150, eu já estava arrastando a língua lá na esteira. Aí, eu chamei o Gi e falei para ele, cara, ele tá acostumado a correr, já correu a São Silvestre. Eu falei, me fala para mim, qual que é o segredo para te manter uma resistência maior em você? Ele falou, faz o seguinte, pastor, cuida da tua respiração, você vai respirar tal e tal e tal, tal, desse jeito. Aí o que você vai fazer? Quando você estiver cansado, diminui o ritmo, mas não para. Diminui o ritmo, mas não para. Então, tem pessoas que elas começam as coisas e elas param, jogam tudo pro alto. Porque não dá, não vou conseguir. Cara, diminui o ritmo, mas não para. Te autogoverna. E o que eu quero falar sobre isso? Que quando a gente começou a correr, primeiro dia, eu olhei assim, 1 quilômetro. Olhei no aplicativo. Falei, nossa, tá legal, eu tava correndo 300 metros. O cérebro começou a falar, pode parar. Esse negócio não é pra nós, cara. Vamos parar. Pode parar, porque você já conseguiu mais do que você estava fazendo na academia, sabe? E aí eu falei assim, não vou parar. Vamos parar quando eu cansar, quando eu estiver quase morrendo, né? E aí a gente conseguiu completar o percurso inicial, que era de 2 km. Então a gente agora evoluiu para 2,5 e a gente está indo. Toda vez que o cérebro começa a dizer, não, já deu os 2. Eu falo, não, vou mais um pouquinho, vou mais além. Para falar pro cara, não é você que está mandando. É o poder do 1% a mais. Exatamente. Então, tem pessoas que elas preferem se auto-sabotar do que liderar a sua própria vida. E aí, essas pessoas, uma sacada fantástica. Tu não vai lembrar dessas coisas porque não é da tua época, mas tinha uns aparelhos, assim, que eram umas caixas, que tinham alguns botões na frente, assim, que você girava aquele botão e ele ia mexendo um palitinho. Aí tava ali... Não é do meu tempo. Não. Santo dos santos, a fumaça... Rádio. Fugiu do canal, né? Mexeu na frequência, você passa a escutar outra coisa. Por que eu peguei e inverti aquela questão ali? Eu falei um baú de lixo e uma lata de tesouros. Porque a pessoa que não consegue exercer o autogoverno, a autoliderança, muitas vezes ela vai ser um baú bonitão por fora, mas cheio de lixo por dentro. Porque daí, cara, deixa eu mostrar para as pessoas que eu sou, deixa eu mostrar que eu consigo, deixa eu comprar um celularzão top, um carro da hora, fazer não sei o quê, andar com roupa tri.
mas dentro a Bíblia fala que não passa de um sepulcro caiado. Uhum. Aí o contrário também, algumas pessoas elas são brilhantes por dentro, mas elas não conseguem externalizar isso. Por quê? Deveria funcionar num fluxo significativo e de acordo até mesmo com uma palavra fala, que o coração está cheio, os lábios vomitam para fora. Mas às vezes eu tenho uma questão absurda de conhecimento, muito conhecimento, eu tenho muita sabedoria, mas eu não aplico. Tem uma trava emocional. Quando eu não aplico uma trava emocional, quando eu não aplico isso, eu abro a boca e vou falar bobagem. E não são poucas pessoas que eu conheço que são assim. E aí, então, eles acabam sendo a lata com tesouros dentro. Uhum. Ou seja, por fora, às vezes, cria uma repulsa das pessoas. Detalhe, é natural, quando a gente muda a nossa frequência, pessoas não estarem mais perto da gente. Ah, não gosto mais de falar com o Ismael, porque tudo ele faz pergunta. É óbvio que a responsabilidade precisa ser do Márcio. Sim. Ah, Mael, vamos gravar o podcast. Você tem certeza que quer que eu vá lá? Opa! Como assim? Ou seja, eu coloco a pergunta para o outro lado, eu faço a pessoa refletir e aí abre a clareza. Uhum. E as pessoas que não conseguem exercer o autogoverno, elas estão fechadas para a clareza, elas só querem olhar para o resultado. Então, eu quero o resultado que o Márcio tem, mas eu não quero saber qual é o caminho, porque do nada o Márcio explodiu. Nada é do nada. Quando a gente conseguir compreender que nada é do nada, não foi do nada que tu correu 1 quilômetro, não foi do nada que tu correu 2 quilômetros. Ou seja, deixa eu conectar com a frequência de um cara que já correu São Silvestre. Uhum. Não significa que tu corre agora de tarde e já São Silvestre. Não, lógico São que quantos quilômetros lá mesmo? São 20? 20 quilômetros. Não significa que tu vai correr 20 quilômetros hoje. Mas o que tu perguntou? Como é que é a respiração? Eu estou conectado com um aluno lá da escola de oratória que ele também corre. Ele corre meia maratona já. Cara, qual é o segredo? Não tem. Eu respiro pela boca e nariz tudo junto. E aí eu fui para a esteira e comecei a respirar pela boca e nariz tudo junto. Aumentou um pouco mais o que eu estava correndo na esteira. Então, quando eu começo a conectar com as pessoas, ver o que elas estão fazendo de positivo, que está trazendo um resultado positivo, eu trago isso para dentro da minha vida, ajusto isso para a minha realidade e coloco em prática. E quando eu coloco em prática, não é a tentativa, mas é o teste. É bater na testa, literalmente, vamos testar isso. Eu testo, olho para o resultado que deu e faço 3 perguntas. O que eu faria exatamente igual? O que eu não faria de jeito nenhum? E o que eu ajustaria para ter um resultado diferente? Então, autoliderança é isso. Eu estou fazendo essas 3 perguntas todos os dias para mim. Deu muito certo o episódio número 1 do podcast. Legal. O que eu repetiria? O que eu não faria em hipótese nenhuma e o que eu ajustaria. Exatamente. Aí eu entro naquilo que a administração fala como ciclo do PDCA. Estou planejando, estou executando, estou checando e estou fazendo os ajustes. Então, com base nisso, não tem como não crescer constantemente. E quando você percebe uma pessoa que ela consegue exercer a autoliderança, ou seja, sou eu que governo a minha vida, sou eu que governo os meus passos. Ah, mas é Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas. A palavra de Deus fala que Deus deu o governo. Quando ele usa lá, eu sempre troco às vezes os nomes, mas se eu não me engano foi Moisés. Ele disse lá, vai lá e fala para o povo, escolhe a vida ou a morte. Coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus ainda dá um indicativo, escolhe a vida para que viva. Outro governo está em nós. A escolha é nossa. Ai, mas o Espírito Santo tem que fazer uma obra. Ele já operou no querer e no realizar. Porque a própria palavra também fala que Deus fez até mesmo o perverso para o dia do juízo. Foi Deus que fez todas as coisas. Então, quando a gente vai mudando a frequência das pessoas que a gente anda, o círculo de amizade que a gente anda, Jim Rohn ele fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quando eu começo a mudar esse nível de pessoas, quando eu começo a mudar o que eu estou assistindo, quando eu começo a mudar o que eu estou ouvindo, quando eu começo Não, deixa eu escutar pessoas relevantes assim que nem o Pastor Márcio. Deixa eu ver o que o Pastor Márcio está falando na internet. Eu não vi nenhum conteúdo teu até hoje que não seja relevante. E é bem possível que, cara, deixa eu olhar para dentro de mim, ver o que eu tenho de relevante aqui, o que eu posso transmitir para as outras pessoas. Então, sigo praticamente 100% dos teus conteúdos, eu nunca vi nada irrelevante. Isso aqui. Muitas coisas, eu vou dizer, mais de 50% do que o senhor falou lá, eu já ouvi isso, mas deixa eu ouvir de novo, porque eu sei que da vida do Márcio, ele é uma pessoa que ele está lá no nível de transbordar para as outras pessoas. Porque eu consigo perceber em ti autoliderança. Ou seja,
todos os movimentos que tu faz são friamente calculados. Mas pessoas assim, elas conseguem exercer essa questão de deixa eu ver qual é o meu próximo passo. Elas não andam nunca ao léu. E, na verdade, Mael, te falar para mim é um desafio porque existe uma guerra muito grande. Eu tenho um viés para procrastinação muito forte. Bota para 2. Então, assim, ó, eu tenho que, sabe, ter uma guerra violenta dentro de mim, entendeu? Eu tenho que estar focado mesmo, falar, cara, não. Tem que estar conversando comigo mesmo. Às vezes, assim, a André pensa, esse cara é doido, né? Casei com um maluco. mas é assim, cara. Tu tem que te autogovernar e falar contigo mesmo. Não vai rolar desse jeito. Você tem que ter foco nisso. Agora é isso. E eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que focar numa... Ninguém consegue. As mulheres conseguem. Não consegue. Não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Da forma como precisa fazer, não consegue. Não. Sempre, talvez faça, né? Várias coisas, mas... Faz não. 2. 2 é paliativo para um e para outro. Não é o 100% não naquilo. Não é. As pessoas, eu sou multitarefa. Não é multitarefa. Você começa a pipocar num monte de coisa, talvez você abre um monte de caixa e não vai fechando todas elas. Faz sentido. E isso independente, se for homem, se for mulher. Mas a ciência, o problema da ciência, o que eu acredito é que ninguém consegue dividir o olhar. Porque a palavra fala, não se serve 2 senhores a um tempo só. Para. A contabilidade usa muito para, né? Então, não se pode servir 2 senhores a um tempo só. Vai agradar um e desagradar o outro. Muitas pessoas acham que é só Deus e Satanás. Não. Estou conversando com o Márcio aqui, mas vamos usar aquele exemplo, aquela máxima assim, né? Vai falando que eu estou te ouvindo. Uhum. Ai, meu Deus. Não, claro. Tu disse que tu vai me emprestar 100 mil. Não foi isso que eu quis dizer. Não tem. É impossível. Nós não conseguimos dividir para 2 atividades ao mesmo tempo. Mas a ciência, o problema é da ciência. O que eu decidi para minha vida? Eu vou focar em uma coisa que eu estou fazendo. É difícil? Quase impossível. É quase impossível. Mas estamos trabalhando arduamente para conseguir fazer isso. Porque eu preciso ter um nível de entrega na minha autoliderança. Eu preciso ter um nível de entrega para mim superior ao que eu tenho para os outros. Porque eu preciso me encher mais do que eu estou transmitindo. Você só pode levar alguém até o nível onde você está. Acabou. Então eu preciso subir a minha régua. Os grandes CEOs das grandes empresas leem 60 livros por ano. Quanto que eu tenho que ler? Tem que dominar. 4. Claro que não, né? Eu penso, não, se ele lê 60, eu vou ler 61. Mas como é que consegue ler 61? Uma máxima que eu aprendi com o Thiago Fonseca. Parado, leia, andando, ouça. Simples assim. Então eu tô parado, tô com o livro ali, tô andando, pum, bota o áudio. Bota o audiobook. Se pudesse dar uma outra dica para fortalecer muito a autoliderança, desliga a televisão. Desliga. Selecione o que você vai assistir. O cara é um crente que não assiste TV. Não, eu sou crente que eu posso assistir televisão super de boa. Mas eu vou avaliar o que me edifica. Vale a pena. Quais são as coisas que faz sentido eu olhar? Essa semana assisti um filme que foi fantástico. A Xelinha gosta muito de assistir filme, de assistir séries. Eu não curto muito. Tá? Eu prefiro ficar, às vezes, paradinho ali, buscando o silêncio interior, que é uma dica muito significativa do livro O Poder do Agora. Buscando aquele silêncio interior, conseguir reduzir ali aquele ritmo, desligar, do que talvez parar para assistir uma televisão. Assistir um filme. Paro para assistir, volto e meia, eu vou ali, sento, assisto, mas às vezes o filme me assiste. Por quê? Porque dá sono. Porque a gente já sabe o que vai acontecer no final do filme. Tem o bem e tem o mal. O mocinho vai prender o bandido e coisa e tal. É mais ou menos essa vibe. É uma jornada do herói, né? É a jornada do herói. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, por tu conseguir capturar de uma forma já mais rápida o contexto das coisas. Por quê? Porque a gente lê pra caramba. A gente lê muita coisa. Escuta, às vezes, 6 podcasts num dia. Nossa, mas por que tanta coisa? Se eu pegar uma sacada de um e já colocar em prática no dia, eu tô muito melhor do que eu fui ontem. Hoje eu sou muito pior do que eu vou ser amanhã. E são assim as pessoas que conseguem desenvolver a autoliderança. Então, com essas minhas emoções. Você perguntar para mim, quais os lugares que tu mais gosta de ir? Eu tenho na ponta da língua. Me dá 10 defeitos teu, vou falar 20. Me fala 10 qualidades, eu vou falar 15, 20. E para mim vai ser super fluido. Para algumas pessoas, ele é muito arrogante.
Entende? Quando as pessoas às vezes não conseguem atingir uma performance que é satisfatória para elas próprias, elas começam a jogar as coisas para cima das outras. Ah, mas que ser arrogante, fica falando que lê, fica falando que isso, fica falando que aquilo. Vai cuidar da tua vida. Autoliderança é isso, cuidar da própria vida. E às vezes as pessoas não estão fazendo isso, né? Não estão cuidando da própria vida. É fácil julgar o outro de arrogante, de isso, de aquilo, ou que, né? Ah, se fulano de tal não é legal, enfim. Escutou alguém dizer pra ti, pra que ir pra academia? Ah, sim. Quem é que diz isso? É quem não vai. Quem não vai. Escutou alguém dizer pra que ler tanto? Quem é que fala isso? Quem não lê. Quem não lê. É justamente quem... É simples. É simples. E aí eu chamo isso de princípio de Pedro. Tá? A palavra ela é muito categórica, muito clara. Jesus diz para eles, vão lá para o outro lado, subam no barco e vão para lá. Depois eu vou. Jesus aparece caminhando sobre as águas e... Nossa, é um fantasma, não sei o quê. O que estava falando ali? O medo das pessoas estava dizendo. Quando Pedro ele desliga o medo dele, deixa eu ver o que é. Eu acho que é Jesus. Jesus, é tu? Se for tu, deixa eu ir sobre as águas. Ei, Pedro. Aí Pedro vai lá, olha para o lado. Aí tem até alguém que diz, né? O fulano estava falando sobre tal coisa, cada um de acordo com a sua área de atuação. Mas talvez aqueles 11 estavam dizendo, Pedro, não vai, Pedro, você está louco. Eu nunca vi ninguém andar sobre as águas. O que é isso? Como é que pode um negócio desse? E Pedro vai. Pedro sai do barco e sai caminhando sobre as águas. Quando ele dá ouvidos ao vento, quando ele percebe o que está acontecendo na volta, ele afunda. Por que um pescador diria, Senhor, socorre-me? Conta para mim. Tem sentido. Não tem nenhum. O cara sabia nadar, tanto que em um dos pontos lá, na pesca milagrosa... João 21, ele se joga na água. Ele se joga na água e vai nadando até a praia. Por que ele falaria, Senhor, socorre-me? Ou seja, ele está talvez tão fora de si, na naturalidade que as pessoas esperam, que, caramba, eu vou morrer afogado. Aí o que acontece? Jesus estende a mão para ele. A Bíblia não relata isso. Mas Jesus, só fala que Jesus estendeu a mão para ele. Será que Jesus baixou e voltou nadando? Ou ele caminhou de novo sobre as águas? Com certeza, ele voltou caminhando. Vamos lá. Jesus nunca vai se rebaixar à nossa humanidade. Ele já fez isso. Ele nunca vai se rebaixar ao nosso nível. Ele sempre vai nos levar novamente para o nível dele. E aí o que acaba acontecendo? Jesus olha para Pedro e diz, homem de pequena fé. O que será que sobraria para os outros 11 que estavam no barco? Aí vem a metáfora dos caranguejos. A autoliderança é a metáfora dos caranguejos. É o caranguejo querendo sair do balde e os outros vão puxar ele pela perna. Porque, não, cara, tá louco, isso aqui é o nosso natural, isso aqui é nosso. Não, vamos ficar aqui, não faz isso aí, cara. Não vai na academia, vamos comer um churrasquinho, vamos comer aquela gordurinha da picanha, vamos comer... Não faz, não. Pra que ficar lendo tanto livro? Pra que todas essas coisas? Onde isso tudo vai te levar? Metáfora dos caranguejos. O caranguejo sempre vai puxar. E eu vou te dizer, não é por mal que as pessoas fazem isso. Elas foram construídas dessa forma e esse é o melhor que essas pessoas têm para dar. Quando a pessoa fala, cara, para que acordar às 5 horas da manhã? Aquela pessoa que está falando isso para mim é a pessoa que está dando o melhor dela. Ela está dando o melhor de si para mim. A pessoa que fala, não, cara, não lê, vamos assistir um filme, vamos comer pipoca, vamos fazer não sei o quê, vamos ficar de perna pro ar. A pessoa está dando... Eu acredito que a pessoa está dando o melhor dela para mim. E ela está olhando, olha só, cara, não faz sentido você fazer tudo isso. Só que isso tudo são bastidores. E aí quando tu explode, entre aspas, muitas pessoas falam de fama, de sucesso. Para mim, o maior sucesso da vida é tu criar um sucessor. Alguém que vai dar continuidade no teu legado. No livro, lá no Proverbiando, eu falo, o dia do meu velório tem que ser o maior ativador de legados da face da Terra. E aí eu fico imaginando como vai ser meu velório. Meu Deus do céu, como assim pensar no próprio velório? Eu fico imaginando, sei lá, se vai ser o cemitério São Vicente, onde me enterraram e me enterraram. Talvez nem vou estar morando aqui, talvez eu estar morando em outro lugar, não fico imaginando aí, como se fosse o cemitério São Vicente, tupido de gente. Cheio de carro, tentando manobrar aquela loucura, flanelinha fazendo uma grana lá no velório do Mael. Não, aqui, bem cuidado aí! Bora lá. É aquela loucura toda. Por quê? Para pessoas chegarem, deixa eu ver a última vez esse cara. Uma vez surgiu a pergunta, quem foi a pessoa relevante que tu já treinou? Me dá 10 anos. Me dá 10 anos que você vai ver as pessoas relevantes que eu já treinei. Porque a gente está conseguindo, a gente está contribuindo para o crescimento dessas pessoas. É o plantio, né? Faltam 4 anos para fechar os 10.
Então, só 4 anos para fechar os 10. Então, não guarda 10 anos. Mais 4 anos a gente vai começar a ver muitas pessoas relevantes que nós auxiliamos. Sim. Só que nós facilitamos o processo, nós auxiliamos o processo dessas pessoas primeiro liderarem a si mesmo e depois essas pessoas poderem liderar outras pessoas. Você sabe... Falta 4 anos. Que um dos maiores motivadores de criar esse canal e esse podcast aqui, Bora Crescer, é porque eu percebi que as pessoas, elas estão tão assim... Elas querem crescer. Elas não sabem como fazer. E muitas vezes elas não têm disposição de entender que você pode fazer qualquer coisa. Você só não aprendeu a fazer. Você precisa destravar para aprender. Né? E aí muitas delas barram no orgulho. Porque o orgulho é o maior limitador de crescimento. Porque eu posso aprender contigo, eu posso aprender com qualquer pessoa. Só que às vezes o meu orgulho não deixa eu aprender com o Ismael. Porque talvez eu tenha uma posição, ou fulano tenha uma posição. Então, o orgulho, o vitimismo. Porque tudo dá errado para mim, nada dá certo na minha vida. Se cair um raio no Rio Grande do Sul, vai cair na minha cabeça. Exatamente. O vitimismo. Tudo isso é forma de orgulho. Né? O vitimismo, às vezes, a questão de você sempre ficar cuidando da vida das outras pessoas. E por que fulano prospera e eu não? Quer dizer, não existe coisas que a gente não pode fazer. Existem coisas que nós não aprendemos a fazer. E o que impede de aprender? O que impede de você? Mas eu não leio. O que impede de começar a ler hoje? De autogovernar a sua vida, de autoliderar a sua vida. O que impede de você fazer hoje, ele pelo menos aí está assistindo a gente, 3 coisas que você precisa mudar agora na sua vida? E o que você pode criar de ações para fazer essas coisas mudarem a partir de agora? Então tá cheio de pessoas que fazem projeto de vida no final do ano da igreja. Só contando com milagre. Esperando que Deus faça todas as coisas ali e ela não está disposta a fazer nada. Uhum. Na hora de sentar para aprender de um treinamento, ela prefere pegar e sair. Na hora de fazer alguma coisa para crescer, para desenvolver, participar de uma conferência, né, para crescer, de ler um bom livro, para aprender. É interessante que o livro, por exemplo, você pega o seu livro, Proverbiando. Quanto tempo você demorou para escrever? 30 dias. 30 dias. Mas aí, você demorou 30 dias. Mas quanto tempo você demorou para adquirir a experiência para tudo que você escreveu em 30 dias, você poder escrever em 30 dias? 40 anos. Então, quer dizer que se eu pegar o livro do Ismael e eu ler ele em 30 dias, eu estou desfrutando de uma experiência de 40 anos. E é isso que as pessoas não entendem, que elas estão acelerando o processo de aprendizado. Quando eu leio um livro, eu não estou simplesmente lendo uma história. Eu tô absorvendo a experiência de 40 anos de vida de uma pessoa. Então, poxa, quanto que eu posso crescer pegando tudo que você aprendeu nesses 40 anos? Quando as pessoas não leem a Bíblia, elas estão... Quanto tempo? Elas estão só simplesmente colocando... Milênios. Eu não quero o conhecimento da eternidade. Milênios, cara. Eu não quero o conhecimento da eternidade. E aí tem 2 coisas que eu quero trazer aqui que eu acredito que vão ser muito significativas. Tem uma frase que me norteia muito. E essa frase eu escrevi ela quando eu trabalhava na indústria ainda. Quando dizem que não dá, o problema é de quem acredita. Eu vi essa frase lá no seu escritório. Quando dizem que não dá, o problema é de quem acredita. Nossa, isso traz um norte muito significativo para minha vida. Mael, com base no que essa frase? Vamos lá. O ser humano tem 2 limites. O pastor Márcio deve saber quais são os 2 limites do ser humano. O primeiro é um limite que não tem como mexer, que é o limite que Deus estabeleceu. Ninguém consegue acrescentar nem tirar nada do limite que Deus estabeleceu. O segundo limite do ser humano é o que ele impõe para ele mesmo. Aí o Henry Ford, ele traz uma frase fantástica, é atribuída a ele essa frase. Se você acha que dá, se não dá, se acha que pode, se acha que não pode, ambos você está certo. Porque é a forma como eu moldo os meus pensamentos que eu vou gerar as minhas ações. Romanos 12:2, está na palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que as pessoas não conseguem compreender que, às vezes, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é eu estar sentado na beira da praia de Cancún, comendo pastel de camarão, tomando suco de abacaxi. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para José, num determinado momento, ele está dentro do poço. Para ele conseguir compreender qual que é o princípio da constância. A constância é um outro alicerce da autoliderança. As pessoas querem muito imprimir volume.
fazer aquele boom de coisas. Eu escrevi, tô virando tuiteiro agora. Eu tô vendo que você tá top no Twitter. Tô virando tuiteiro agora. E aí no Twitter eu coloquei, seja constante. Porque no decorrer dos anos, normalmente, a constância vence o volume. Por quê? Porque eu colocar uma gotinha cada dia dentro de um copo, tô ali. Uma hora vai encher. Tá enchendo. Do nada encheu. Então, nada do nada, né? Do nada ele explodiu, do nada ele ficou conhecido, do nada surgiu esse estúdio de podcast. É do nada, né, Rafa? Do nada ele abriu um negócio, do nada ele tá com um microfone legal, do nada ele tem uma televisão bacana, do nada tem uma cortina preta, do nada tem uma câmera legal, duas legais, do nada. A gente tá chique aqui, ô Mael. O Thiago Brunet tem o Wesley. Nós temos o nosso Wesley aqui também. Que é, né? Que é. Estamos aqui com equipamento de ponta, a qualidade é altíssima de áudio, de fone, de microfone. É constância. A constância. Teve um preço, né? Você paga, né? Para chegar nisso. Constância. Por mais que talvez teve um desencaixe financeiro, talvez absurdo, assim, pum, do dia para a noite, mas para gerar aquele recurso financeiro, constância. Quantos cafezinhos deixou de tomar? Quantos cachorro-quente deixou de comer? Eu gosto muito de cachorro-quente. Esse ano eu tirei a salsicha. Nossa, para mim está sendo terrível. Não, só que quando eu falo tirar a salsicha da alimentação, é nunca mais na vida comer salsicha. Nunca mais. Mas eu nunca mais vou comer cachorro-quente. De linguiça, de salsicha não. Então, tem a linguiça calabresa, faz ali com a calabresa. Salsicha eu não vou comer mais. E assim eu fiz com refrigerante. Tô indo pro 6º ano sem tomar refrigerante. Tô indo pro 2º ano sem comer sorvete. Não, já fechou 2 anos sem comer sorvete. Tô indo pro 2º ano sem açúcar. Eu usava o adoçante. Ano passado saí do açúcar, fui pro adoçante. Esse ano, zero. Então, não quer dizer que eu não vou comer um doce. Eu não vou pegar açúcar nem adoçante para colocar naquilo que eu tô tomando. Suco de limão com couve. Autoliderança. Cara, você vai beber esse negócio e é assim... não, bota açucreia, bota assim. Eu tô no período da resistência agora. Comecei bem, agora estou na resistência. Mas e se eu botasse uma colherada de açúcar? E se eu colocasse uma gotinha de adoçante? Não vai fazer diferença. E se eu não sei? Aí eu estou rompendo o se eu. Sim. Eu estou rompendo essa questão do e se. E como romper esse e se aí? Autoliderança. Ou seja, o que eu quero? É briga interna. Exatamente, é briga interna. E aí eu explico muito como romper isso 2 semanas atrás. Estava sentado na bicicleta na academia, um ritmo ali de quase 20 por hora na bicicleta, estava dando 1 minuto, precisava fazer 10. Isso não é pra gente, isso aqui não é pra nós. Não é? Então agora tu vai ver o teu. Então nós vamos dobrar a velocidade, nós vamos 10 minutos. Não, porque nós não queremos. Vamos. E é um diálogo interno, estamos aqui dentro. Sim. É um diálogo interno, é uma guerra dentro da gente. E se as pessoas entendessem isso, Mael? Eu digo que o pino da granada está entre o espírito e a alma. Ponto. O pino da granada. A guerra que nós temos entre nós está entre o espírito e a alma, porque o espírito de Deus está comunicando com o nosso espírito, que vai comunicar com a nossa alma, que vai conectar com o nosso corpo. O nosso corpo vai fazer. Então, o pino da granada está ali, entre o espírito e a alma. E aí eu estava naquela guerra interna, e foi, eu não aguentar minhas pernas, porque eu vou morrer, porque a gente vai morrer, porque não sei o que, isso aqui não é para nós, a gente vai morrer, a gente vai viver. É, aquele drama, aquele vitimismo aqui dentro da cabeça. E vamos. Quando estava chegando nos 10 minutos, 10 segundos finais, parecia virada de ano. 10, 9, eu escutava isso dentro da minha cabeça. Loucura, 8, 7, 1, acabou nada. Agora nós vamos dobrar o ritmo, nós vamos mais 1 minuto. 60 por hora, pedalando tipo doido. Terminou os 11 minutos, eu saí da bicicleta, eu tava com a perna assim. Mais uma frase do Twitter. Desafia os teus limites se você conhece as suas travas. Quando eu conheço a trava, eu sei que tipo de chave eu preciso pegar. Se tu me der um molde de chaves lá da tua casa, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a chave, tem uma marca, a fechadura tem uma marca. Se tem uma Papais lá, por que eu vou pegar uma Arouca? Não faz sentido. Se tem uma Tetra lá, por que eu vou pegar uma chave normal? Vou tentar pegar a chave do carro para abrir a chave Tetra? Não faz sentido. Então, quando eu conheço as travas, eu sei que tipo de chave eu vou pegar. E aí fica muito mais fácil de fazer. Pergunta se eu tive treta com a bicicleta no outro dia. Meu louco tá indo pra bicicleta, eu vou ficar quieto, cara, porque você é maluco. Você vai matar a gente um dia. Rompi os meus limites. Qual é o meu limite? Eu sei qual é o limite que Deus me deu.
E eu vou ir desafiando, eu vou indo até o limite. Daí quando vai chegar o momento... Ó, o princípio de Babel. Se as pessoas conseguissem compreender o princípio de Babel, elas romperiam muita coisa na sua vida. Tá? Vamos lá. Deus foi dar uma olhada no que estava acontecendo. Eu pregando para o pastor aqui, né? Atenção, depois vamos fazer oração, você vai receber Jesus no teu coração, pregando para o pastor Márcio. O cara mais santo que eu aqui, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Qual é a palavra que tem? Eles falam a mesma coisa. Eles pensam a mesma coisa. Logo, não vai haver barreiras para qualquer coisa que essas pessoas queiram fazer. Tá, Maio, mas você está falando um monte de gente. O que tem a ver com autoliderança? Espírito. O espírito está falando uma coisa. A alma está falando na mesma língua que o espírito. E o corpo está falando na mesma língua que a alma e que o espírito. Logo, ninguém segura essa pessoa. Ninguém segura. É o alinhamento de corpo, alma e espírito. As pessoas, minha vida financeira, minha vida de relacionamento. Não, tem, cara. Desliga esse negócio, cara. Concentra na vida. Ela tá? é uma só. Existe vida. Isso tudo é como se fosse uma grande laranja. Cada uma delas é um gomo. Se apodrecer um gomo, tu tá lascado, vai apodrecer o resto. Então, quando a gente tem um alinhamento, quando o corpo, alma e espírito estão falando a mesma coisa, que é o que o Espírito de Deus está falando na vida da pessoa, você está alinhado, você vai florescer, você vai frutificar, você vai prosperar. Detalhe, quando uma semente é lançada na terra, eu não viro as costas, já tem uma árvore. O problema é que as pessoas já querem a árvore pronta. Pronto, frutificando ainda. Querem arrancar do teu terreno lá para colocar no meu, porque eu quero ter a tua árvore. Eu não quero plantar a minha. Tem lá do lado de casa, tem uma figueira plantada, que ela já está quase 2 do Mael de altura. Mas ela nasceu numa viga de concreto lá da igreja. E isso ilustra muita coisa sobre a autoliderança. E essa árvore está lá de propósito, lá do lado de casa. Por quê? Ela podia romper o concreto? Eu nunca tinha visto uma raiz furar o concreto. Uau. Quem disse para ela que não pode? Árvore! As outras árvores falando, árvore, você não pode romper o concreto. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Uma palestra que mudou minha vida, do Steve Dubner. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então, simplesmente furou. Quando o pessoal estava reformando lá a igreja, eu disse, cara, tira com muito cuidado essa árvore. Eu quero com o máximo de raiz possível, porque eu vou plantar lá do lado de casa. E aí minha mãe olhou e disse, não, isso aqui é uma figueira de fato. A mãe conhece esse negócio, viveu no campo, na roça, até os 18 anos de idade. Mãe já falou, não, isso aqui é uma figueira de fato. Tiramos a figueira com quase 1 metro de raiz e teve um corte que precisou ser feito, porque era uma raiz quase da grossura do dedo. Estava dentro do concreto. Dentro do concreto, no meio do concreto. Fui olhar no outro lado, saía no outro lado. Como que não dá? Imagina. Qual é o limite? Deus disse para a figueira, onde você botar a tua raiz, esse negócio vai, e deu. A figueira está na potencialidade máxima dela. A laranjeira está na potencialidade máxima dela. E não precisa fazer força. Por quê? Porque ela está alinhada com aquilo que ela nasceu para fazer. Né? Aí aquela máxima, né? Fui lá fora, aí um dia, nem sei como é que está o tempo aqui, estourando já. Fui lá fora, e aí tô lá numas árvores frutíferas. Eu tô olhando, que barulho é esse, cara? Que negócio estranho. Olhando uma laranjeira, fazendo assim, ó. Fazendo força? E eu olhei pra lá e disse, o que é isso? Tô fazendo força, pra quê? Pra dar um fruto. De 0 a 10, quanto que isso pode acontecer? 0. Simples, a árvore, ela tá vivendo a naturalidade dela. O problema é que a gente não quer ser natural. Eu quero ser o Márcio quer ser o Ismael. Uma metáfora, né? Muitas pessoas, não, eu quero ser o fulano. Não seja o fulano, cara, seja tu. Propósito, né? Você nasceu é natural. Você nasceu com um negócio. Autoliderança é isso. Eu consegui compreender qual que é a minha identidade, qual que é o meu propósito. Legal, cara, agora vamos acelerar aqui. Essa semana eu usei 3 vezes. Essa metáfora eu encerro aqui minha fala. Prometo que eu encerro aqui. Tá muito bom te ouvir, cara. Meu Deus. Eu fiz um comparativo de um cliente me dizendo assim para ele, cara, você é uma Ferrari. Você é uma Ferrari. Você tem uma aerodinâmica fantástica, você tem um motor fantástico, você tem... Por dentro, você é fantástico, cara. Você é absurdamente fantástico. Só que, bem do teu ladinho, tem uma rodovia limpinha para tu acelerar e tu pisar até dizer chega nesse acelerador e na tua potencialidade máxima.
Só que tu decidiu amarrar um cabo atrás de ti e prender numa árvore para tu tentar arrancar aquela árvore. Ele parou para pensar. Bah. Só que o que eu tô te dizendo dessa rua não é fora de onde tu tá. É dentro do lugar que tu tá. Tu só tá na pista equivocada. Então cai dentro da pista, que faz muito sentido com toda a potência que tu tem. A Ferrari não foi feita para arrancar toco. Vai arrebentar com a Ferrari. Arrancar toco é para retroescavadeira, para qualquer outra coisa, mas não para a Ferrari. A Ferrari foi feita para pisar, acelerar e ela voar. Colar, né? Encerrando, eu gosto muito de usar essa questão quando eu falo de propósito. Imagina o João. Não, o João é o mais velho, o mais novo é o Davi, né? Você tem só R$20. Os últimos R$20 que tu tem na tua vida. Não tem mais nenhum outro dinheiro. Aí você vai lá daqui. Filho, vai lá na padaria buscar pão. Aí ele chega na padaria, faceiro, né? Aquela mãozinha no bolso, assim, aquela cara olhando pro lado, assim, ele se depara com um monte de chocolatinho. Chocolate, bala, pirulito, uau, que massa! Daí ele vai lá e cata os 20 pila. Que nem paulista, né? Catou os 20 pila, comprou tudo de chocolate. Chega com os bolsos em casa cheios de chocolate. Você não tem mais nenhum dinheiro. Era o último os R$20. O que você ia falar para ele? Tu mandou ele buscar pão. A pergunta natural é por que você não trouxe pão? Muito bem. Você, o pai do Davi, é Deus. O Davi é a gente. E os R$20 é a vida. Deus nos mandou aqui na terra para buscar pão. O meu pão é diferente do teu pão. Talvez ele te mandou para tu buscar chocolate, mandou para buscar pão. Um dia nós vamos chegar diante dele de novo, ele vai perguntar: o que você fez com os 20 pila? E muitas pessoas vão ficar embaraçadas, né? O chocolatinho, né? Por quê? Porque eu estava olhando para a vida do Márcio, eu estava querendo trazer a vida do Márcio para mim. Não vai fazer sentido nenhum. Porque a autoliderança não está falando sobre aqui. A autoliderança está falando sobre a eternidade. E as pessoas estão brincando com a sua eternidade. Ou por não acreditar que é real, mas é muito real. Exatamente. É muito real porque a eternidade ela funciona para os dois lados. Né? Você vai ter eternidade de qualquer jeito. Só que a diferença é ou com Deus ou a separação dele. Né? Então, mas a eternidade você vai ter. Então, só que as pessoas estão achando que não é real. Só que quanta coisa que a Bíblia já nos falava há dezenas de anos aí, há milênios, já está falando a respeito disso. E hoje as pessoas estão vendo e mesmo assim não acreditam. Sabe o que eu acho que vai ser pior do que a gente imagina? A passagem do rico e do Lázaro. Diz que existe um abismo e um estava olhando para o outro. Isso é punk, mano. Acho que deu pra capturar, né? Acho que deu pra capturar. Caraca, eu tô aqui, o cara tá lá, velho. Uma eternidade. Se vai ser assim, não sei. Tem uma parábola, tem uma ilustração dentro da Bíblia que fala sobre isso. Que um conseguia enxergar o outro e diz que tinha um abismo entre eles. Que separava. Faz pelo menos a gente pensar. Pelo menos pensar. E aí lá na eternidade vai refletir aquilo que eu tava vendo aqui. Eu quero ser o outro. Só que eu não vou. E lá não tem como. Eu queria ser a pessoa que acreditou. Eu queria ser a pessoa que exerceu o governo. Eu queria ser a pessoa que olhou para todos esses conhecimentos que a Bíblia deixa muito claro e relatados para nós. Desde sempre. E eu nunca quis olhar para aquilo. E aí eu vou olhar, puxa, por que eu não fiz? Por que vai remeter para desculpa? O porquê sempre vai levar para desculpa. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final agora para todas as pessoas, exclua o porquê da tua vida. Exclua o porquê. Acabe. Mas comece pelo porquê do livro. Legal, é muito bacana, porque ele está falando sobre propósito. Sim. Esse porquê permanece. Mas por que eu não fiz? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou fazendo? Justificativo, né? Muda. O que eu vou fazer com essa informação? João Paul Sartre, ele diz assim: não é o que a vida faz comigo, mas é o que eu faço com o que a vida faz comigo. Diante de todas as coisas que você está vivendo agora, o que você vai fazer a partir disso? Então, é a partir de o que eu vou fazer. E aí, coloca lá no plano de ação 3Q, que, quem, quando. O que é sempre é tu. Autoliderança. O que é tu. E quando?
quando que eu vou fazer, quando que eu quero ter uma vida diferente, quando que eu quero mudar essa situação, quando que eu vou fazer tal coisa, quando que eu vou voltar para dentro de mim e encontrar Deus ali dentro. Porque o Éden está vivo dentro da gente. Deus deu esse jardim que hoje está dentro da gente, para a gente cuidar aqui dentro, e é ali dentro que ele quer ter um encontro com a gente na viração do dia. Então é aqui dentro, eu preciso voltar aqui para dentro e olhar, caramba, meu Deus está aqui dentro. E todo o nosso relacionamento com ele vai acontecer aqui dentro. Porque daqui, cheio, eu consigo transmitir para fora. Aí aqui, cheio, de verdade, eu estou trabalhando autoliderança. Semana passada, eu trouxe uma mensagem na igreja falando sobre João 14,6. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E, paralelo com isso, eu trouxe o tabernáculo de Moisés no deserto. Aquela porta que dava acesso ao átrio exterior se chamava caminho. Ali era o lugar de sacrifício, onde o pecador colocava a mão sobre o animal, era transferido o pecado dele para o animal, e o sacerdote sangrava aquele animal. E ali havia também a pia, né, para lavatório, enfim. A porta que dava acesso ao santo lugar se chamava verdade. E a porta que dava acesso ao santo dos santos, que era a cortina, era a vida. Então, quando Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava remetendo para os judeus entenderem que a figura do tabernáculo do deserto, que conduzia o homem à presença de Deus, agora só pode ser feita através dele. Só que hoje o que a gente percebe assim, que as pessoas elas não querem pagar o preço do desconforto da mudança. O preço já foi pago. O da salvação. Sim. Ponto. O restante tudo tem boleto. Tudo tem. Então assim, se você quer mudar, né, bora crescer, você vai ter que pagar um preço para isso. Você vai ter que sair da tua zona de conforto, vai ter que nem você falou no início, vai ter que romper com algumas amizades que é confortável para ti. Parar de comprar chocolatinho, comprar pão. Viver o teu propósito, viver aquilo que Deus te chamou. Né? E aqui, para quem está acompanhando a gente, de verdade, cola no Ismael, cola na gente, vamos caminhar junto. Não que a gente possa passar, né, talvez, todas as informações para vocês, mas a gente está querendo crescer também, a gente está querendo avançar, a gente está buscando todo dia, lendo, buscando. Porque para nós não é confortável ficar onde nós estamos. Zona de conforto não existe, é zona da mentira, né? Então, assim, obrigado, Mael, pela tua disposição de estar aqui com a gente hoje. Deus te abençoe cada dia mais, você continua influenciando e treinando pessoas, porque eu acho que isso é tão forte, você está destravando destinos. Né? Assim como a gente pensa de fazer, de poder ajudar pessoas a entender que elas não, estão naquele lugar de dificuldade, naquele lugar de... o cristão foi lá, fiz o projeto de vida esse ano, e agora? Deus que sabe. Bora fritar. Deus é que sabe. Não, mas não aconteceu. Porque não era a vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus é que você desfrute do melhor dessa terra, que você viva uma vida extraordinária, que você seja alguém que influencie, arraste o maior número de pessoas para Ele. Só que, enquanto eu ficar transferindo a culpa da minha desorganização ou da minha falta de autoliderança para Deus, até incoerente isso, porque eu estou transferindo para Deus uma culpa que é minha. Que é bom em desculpa. Não é bom mais nada. Não é mais nada. Mael, obrigado. Falou? Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto e bora crescer. Bora crescer. Bora crescer. Fala para nós aí, qual que é o teu Instagram, tuas redes sociais pra galera te achar. Ismael Ribeiro. Você vai me encontrar no Instagram, no YouTube. O YouTube eu reestruturei, baixei todos os vídeos lá. Agora vamos começar a lançar alguns vídeos novos lá. Mas você vai encontrar Ismael Ribeiro no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Tudo é Ismael Ribeiro. Então, lá no Instagram você consegue direcionar para muita coisa. Pessoal que quiser tomar um café com a gente, vai lá no Instagram, link da bio, clica lá, toma um café comigo. Você consegue entrar de boa em contato com a gente aí. Vai ser um prazer a gente poder conectar, seja via rede social, presencialmente, pessoalmente, enfim. O que eu quero mais é poder viver meu propósito e transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus tem dado livremente pra gente. Show de bola. Obrigadão mais uma vez, viu? Deus abençoe. Falou. Quero agradecer também aqui aos nossos apoiadores aí, tá com a gente a Perfect Car, né? Aqui na Avenida Nazário, em Canoas, Rio Grande do Sul. O Christian tá fazendo um trabalho extraordinário, Perfect Car. Você que precisa de martelinho de ouro, fazer alguma... manutenção do seu carro na parte estética, polimento, enfim, é top demais. E também a Livraria Supremo,
ali na 17 de abril, aqui também no bairro Guajuveiras, em Canoas, apoiando aí o nosso trabalho conosco aqui no canal do YouTube do Bora Crescer. Que Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Esse foi o primeiro e de muitos que virão aí, se Deus quiser, com a graça de Deus, vamos estar crescendo juntos aí. Tá bom? Conto com vocês. Obrigado mais uma vez, Mael, toda a equipe aqui de mídia. Valeu, gente.